Ontem a gente teve uma das maiores perdas da história do Brasil, o empresário e colega, eu diria assim, Abílio Diniz, faleceu aos seus 87 anos. Eu resolvi trazer aqui um pouco da história e princípios da vida do Abílio Diniz ao longo dos 87 anos de história dele. Recadinho rápido antes de a gente continuar com o vídeo. No dia 26 agora a gente vai começar uma aula magna, ou seja, uma aula gratuita, preparada com muito mais produção, onde eu vou te trazer o passo a passo da trajetória que eu segui no mercado financeiro e que você também pode seguir, tendo conhecimento ou não de mercado financeiro. Essa trilha que eu segui me permitiu atingir meu primeiro milhão em 7 anos, e eu acredito que você pode fazer isso eventualmente em até menos tempo. Criei um passo a passo para você assistir. Então clica no link aqui da descrição, a gente vai lançar o nosso MBA de Asset Allocation e Private Banking, só que as primeiras aulas são gratuitas para você ver se faz sentido para você. Então clica aqui no link que está na descrição, coloca seu nome e e-mail para você ser avisado, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, não deixe de se inscrever e clicar no botão de curtir aqui embaixo. Vamos lá, vamos conhecer a história desse grande empreendedor aqui, numa energia positiva por quanto ele nos deixou. Anos 1930. A história começa com o pai dele, o Valentim, que era imigrante português. Chegou ao Brasil em 1929, o ano do crash da Bolsa de Nova York. E ele ficou maravilhado com o Pão de Açúcar ao passar pelo Rio de Janeiro. Você começa a perceber algumas coincidências aqui. 2 semanas depois de ele chegar, ele foi contratado como entregador e caixeiro do Mercado Real Barateiro. Então, caixeiro, caixa. Depois de um namoro, onde ele conhece a Floripes Pires. E aí, depois de namorar com ela, eles se casaram em fevereiro de 1936. Então, aqui foram quase 6 anos. Em 1949, o casal criou uma doceria e deu nome para a doceria de Pão de Açúcar, que acabou virando fonte de renda da família. Lembra quando ele chegou aqui, que ele gostou do Pão de Açúcar? E aí, em 28 de dezembro de 1936, um pouquinho antes, nasceu o Abílio dos Santos Diniz, e que foi o primeiro dos 6 filhos do casal Valentim e Floripes Diniz, ou seja, ele foi o primogênito da família. Historicamente, o primogênito geralmente é quem dá o seguimento, ao legado, à herança da família. O Abílio passou a infância no bairro do Paraíso e desde pequeno o Abílio ele ia à missa com a mãe dele. Então aqui ele desenvolveu a espiritualidade e a fé. Para ele, a fé em Deus é a maior força dele. E aqui a gente, inclusive, pôde experimentar um pouco disso nas conversas que a gente teve, podcast, quando a gente se encontrou em eventos. O Abílio me ensinou uma coisa muito valiosa mais para frente. Ele disse o seguinte: a gente pode pedir qualquer coisa para Deus, desde que seja justo e desde que a gente tenha feito a nossa parte. Ele se mostrou muito próximo da fé quando eu o conheci. Eu posso pedir o que eu quiser para Deus. Tem 2 regras fundamentais da maneira como eu acredito. A primeira, o que eu estou pedindo é justo. Segundo, eu já fiz a minha parte. Pô, Deus te mandou o barquinho, você não foi capaz de subir, pô. Você não fez a tua parte. E aí a gente continua a jornada aqui. Nos anos 1940. Abílio passou praticamente a infância inteira como baixinho e gordinho. Então imagine o seguinte: se você passa a sua infância baixinho e gordinho, você geralmente, você vai ser alvo de agressão, vai sofrer bullying nas ruas, na escola, e você vai desenvolver uma boa lábia. Porque geralmente tem aquilo de que o gordinho fica o amigo de todo mundo, é porque é o que ele tem. E aquela pessoa que às vezes é muito bonita, ela não precisa desenvolver isso. Então quando você é uma pessoa que sofre muito bullying, você é obrigado a desenvolver isso. Você precisa ficar bom de papo, bom de lábia. E o Abílio, ele era gordinho, baixinho. E aí, com 6 anos de idade, ele começou a mudar essa história com o esporte. Ele começou a se destacar como goleiro. Com 13 anos, ele passou a praticar exercícios de uma forma regular e ele foi matriculado em aulas de boxe. Olha que interessante. E assim, a ingenuidade deu lugar à autoconfiança e o Abílio começou a contra-atacar aqueles que agrediam ele. Fica aqui até um bom insight, um bom aprendizado para vocês que têm filhos. Bote seu filho numa luta. Bote seu filho para treinar alguma coisa. Não é só para ele se defender, é para ele desenvolver autoconfiança também. E aí o talento dele de goleiro e depois nas lutas deu para ele autoestima e ele consolidou a crença na capacidade do esporte como uma atividade que era transformadora. E aí isso daqui acompanhou ele ao longo da vida. Ele fez muito esporte. É até uma das coisas que eu me questiono sobre o final da história dele, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E aliás, eu também passei por isso recentemente, Comecei a treinar, fazer dieta e minha autoconfiança ela se desenvolveu muito mais. No caso do Abílio, ele aprendeu de tudo: judô, boxe, capoeira, musculação,
musculação, levantou peso e por aí vai. Desde cedo ele participou da rotina da doceria, então ele treinava, ele era jovem, ele estudava, só que ele também trabalhava com os pais, então ele participava da rotina, ele ajudava na produção dos doces, na embalagem, na entrega. E essa vivência inspirou ele na escolha da carreira profissional anos mais tarde. Então às vezes fica nesse papinho de, não, mas a criança tem que só ficar brincando. Tem que ensinar a criança desde cedo, sabe? Desde cedo. Na década de 50, o Abílio começou a conciliar a rotina de esportista com responsabilidades estudantis. Aí já começou a ficar mais complicado. Depois fez o segundo grau na Mackenzie e aí ingressou na GV em 1956, que era uma escola de administração. Ele finalizou o curso de administração e aí o Abílio pensou em fazer duas coisas. Ou trabalhar numa multinacional ou continuar os estudos dele nos Estados Unidos para ser professor. Olha que interessante. Ou ele ia trabalhar e desenvolver uma carreira ou ia se dedicar a ensinar. Ele chegou a fazer exame para as universidades de Michigan, mas quando ele já estava de mala pronta, o pai dele propôs o que foi o início de um dos empreendimentos de maior sucesso no Brasil, a abertura de um supermercado. Porque até então, o Pão de Açúcar ele era uma doceria. E aí ele redefine todos os planos, ele lidera o projeto do primeiro supermercado, o Pão de Açúcar. A inauguração foi em abril de 1959, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, próximo à doceria do pai. Anos 1960. Começava aí o longo período de vitórias no esporte e de prosperidade na carreira do Abílio. Em 1960, ele se casou com a Auriluce. Eles tiveram juntos 4 filhos: Ana Maria, o João Paulo, o Pedro Paulo e a Adriana. Em paralelo a toda essa atividade familiar, os supermercados eles começaram a atrair a classe média e eles eram um sucesso no Brasil. Em 1963, foi aberta a segunda loja da rede na Rua Maria Antônia, em Genópolis, São Paulo. E aí, em 1965, o Pão de Açúcar adquiriu a rede Sirva-se, ou seja, fez uma grande aquisição ali na época. E a rede Sirva-se, ela era pioneira do negócio em São Paulo, junto com o Peg Pag. E aí, com isso, em 1968, o Pão de Açúcar já tinha 40 supermercados e 1.642 funcionários. Então, ele já era grande em 1968. Ele também mantinha uma nova rotina esportiva, agora era orientada à velocidade. No final dos anos 60, ele começou a disputar provas de motonáutica. Então, todas as atividades que tem uma embarcação com propulsão por motor a gasolina, por exemplo, são as atividades com prova de motonáutica. E ele conquistou o tricampeonato brasileiro, ou seja, ele era competitivo, ele fazia esporte e ganhava. Ele ganhou em 68, 69 e 70. Geralmente o empreendedor, ele é muito competitivo, porque você precisa ter essa veia, né, de competição em você. Senão é difícil, porque o mundo empreendedor, ele é competitivo. Não existe espaço para aceitar coisas. Geralmente o empreendedor é ousado e é teimoso até muitas vezes. E além disso, ele disputou provas de automobilismo, ele também ganhou, em dupla com o irmão Alcides, as 1000 milhas de Interlagos em 1970. Isso era muito famoso na época. Anos 1970. De 1970 a 89, a convite do amigo dele, o Mário Henrique Simonsen, que ficou famoso por ser ministro da Fazenda do Brasil de 74 a 79, o Abílio, ele foi membro do Conselho Monetário Nacional. Vocês sabem disso? O CMN, que é o órgão do sistema financeiro brasileiro, responsável por formular as políticas da moeda e do crédito, com o objetivo de estabilizar a moeda e promover o desenvolvimento econômico e social do país. Detalhe, o Abílio considera que essa foi a década perdida dele. Em especial porque ele não conseguiu fazer muito pelo país e por ter se afastado excessivamente da empresa dele. Então, isso aqui muitas vezes acontece, né? A gente quer ajudar, só que a gente acaba fazendo algo que a gente não sabe se vai dar certo, se afasta do nosso core business, e isso aqui não dá certo, nem isso. Putz, isso aqui é um grande problema. Acabou acontecendo nessa fase, mas eu tenho certeza que trouxe muita experiência para o Abílio. Aliás, você sabia que ele já tinha feito parte do governo, entre aspas, de alguma forma? Deixa nos comentários aqui. Muita gente não sabia. Anos 1980. A vida do Abílio teve um ponto de ruptura justamente na virada dos anos 80 para os anos 90, quando 3 fatos marcantes mudaram a visão dele e a visão dele para o mundo. O primeiro fato foi o racha familiar causado por problemas sucessórios no Pão de Açúcar envolvendo o Abílio e os irmãos. Aqui tem uma tensão que só se dissipou em janeiro de 94, quando foi assinado o acordo que garantiu o controle da companhia para Abílio. Mas aqui teve muita gente na época que odiava o Abílio, porque foi uma coisa muito conturbada. Tinha muita gente também que amava o Abílio. Então foi uma briga generalizada de proporções nacionais. E aí a segunda coisa foi o sequestro. Eu lembro que ele falou sobre isso no podcast com a gente também. Você sabe, todo mundo sabe que eu fui sequestrado, que era um sequestro muito complicado e coisa e tal. Bom, naquela altura tinha muito sequestro. Muito. Toda a minha família andava com segurança. Meus pais, meus irmãos, meus pais que eram vivos, todo mundo com segurança. Eu não. O que eu dizia? Pô, quem é que vai se meter comigo? Pô, eu sou o cara.
forte, brigo bem, atiro bem, tinha sido treinado, muito treinado. Quem é que vai se meter com um cara como eu? No dia 11 de dezembro de 89, o Abílio passou 7 dias num cativeiro, num cubículo subterrâneo. Isso daqui fez com que a crença dele de ser um homem indestrutível fosse quebrada. Porque o Abílio era um cara muito confiante, era um vencedor em tudo. E aí, de repente, você acaba se acostumando com isso e vai cada vez mais acreditando que você pode tudo, que você consegue tudo. E aí, de repente, ele foi quebrado nesse momento. Obviamente, um fato triste na história. E o último fato foi o quase desaparecimento do próprio Pão de Açúcar, que estava à beira da falência em 1990. Sabia disso? Depois de tudo isso, ele reafirmou a profunda relação dele com Deus. E aí, nas próprias palavras dele, renasceu como uma pessoa que compreende melhor o sentido do amor. Também o sentido do autoconhecimento e também o sentido da religião. A raiva e a frustração da experiência do sequestro foram convertidas em alimento para a elevação espiritual e para o desenvolvimento afetivo dele. Depois de toda essa bagunça na vida do Abílio, na década de 1980, a década de 1990 foi focada na busca do equilíbrio pessoal e o reencontro com sucesso nos negócios. O Pão de Açúcar não só voltou a crescer, como Abílio aumentou o interesse dele pelas corridas de longa distância. E em 1994, ele correu a primeira maratona dele em Nova York, que foi um dos maiores orgulhos para ele. Em 95, o Pão de Açúcar fez a sua oferta pública inicial de ações, fez o IPO na Bolsa de Valores de São Paulo e ele levantou 112 milhões de dólares. Se fosse a dinheiro de hoje colocar a inflação e o preço do dólar, nossa, seria muito dinheiro. Até que começaram a surgir alguns problemas depois disso. A rápida expansão do Pão de Açúcar fez a empresa passar por diversas dificuldades financeiras. E geralmente, quando a gente começa a acelerar o crescimento, a gente passa por dificuldades. O Grupo Prio mesmo. Quando a gente começou a crescer mais rápido aqui, a gente começou a tomar mais risco. É mais difícil você pilotar um carro que está a 200 por hora do que um carro que está a 20 por hora. E o Abílio, ele fechou um acordo com o Grupo Casino. Foi um grupo de varejo francês voltado para o mercado de massa. Isso daqui deu um monte de chabu também na época. Em 1999, o Abílio costurou a sociedade entre o Pão de Açúcar e o grupo francês Casino, deu um fôlego para o Pão de Açúcar prosseguir nas suas aquisições e vale destacar que alguns anos depois foi criada uma nova holding e o controle do grupo Pão de Açúcar passou a ser de 50% para a família Diniz e os outros 50% para o Casino. Anos 2000. O Abílio Diniz conheceu a economista Geise Marchese num evento do grupo Pão de Açúcar. A Geise fez carreira na companhia, onde ingressou como trainee lá atrás, em 1996. Ambos reconhecem que o amor que os uniu foi construído por uma relação de amizade e companheirismo, tanto no trabalho quanto nos esportes, quanto na fé em Deus e nos valores que comungam, segundo eles, e o Abílio trouxe a Geise para o mundo dos esportes. Por outro lado, a Geise humanizou ainda mais o empresário. O Abílio e a Geise se casaram em 2004, na capela da casa onde eles moravam em São Paulo. A Geise queria construir uma família, enquanto o Abílio, com filhos e netos, já estava realizado nessa área, e nesse impasse, porém, o Abílio acabou cedendo. Em 2006, nasceu a primeira filha do casal, a Rafaela, depois de 35 anos do nascimento do seu filho caçula, Pedro Paulo. Para o Abílio, a oportunidade de construir uma nova família reforçou cada vez mais o seu lado positivo, voltado para a espiritualidade e comprometido a fazer o melhor pelo próximo. Em 2009, foi a vez do Miguel, o segundo filho com Geise, chegar ao mundo. Isso aconteceu no mesmo ano que o Grupo Pão de Açúcar, devidamente capitalizado, comprou o Ponto Frio. Mês depois, ele anunciou uma joint venture com a Casas Bahia, que deu origem à Via Varejo, criando o maior grupo de distribuição da América Latina. O Grupo Pão de Açúcar dobrou de tamanho e também dobrou o valor de mercado. O Abílio sempre teve foco numa grande coisa, a educação. Por isso, em 2010, ele criou o Instituto Península, que é uma organização social que tem como foco a melhoria da qualidade da educação brasileira. Anos 2010. Em 2011, o Pão de Açúcar estava extremamente fortalecido depois das grandes aquisições dos anos anteriores. E com isso em mente, o Abílio começou a trabalhar para fazer uma fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour, que naquela época era o maior varejista da Europa e o segundo maior do Brasil. A aproximação entre as duas empresas começou de uma maneira muito positiva, mas a história não seguiu como o Abílio esperava e o negócio não se concretizou. Saíram um monte de notícias na época. E em 2013, o Abílio recebeu o convite da gestora de investimentos Tarpon e assumiu a presidência do Conselho de Administração da BRF pela primeira vez no segmento industrial. Em setembro do mesmo ano, depois de 54 anos, o empresário deixou o Grupo Pão de Açúcar. Em dezembro de 2014, a Península Participações, que é uma empresa de investimentos da família dele, adquiriu uma participação acionária no capital do Carrefour Brasil, do qual ele virou conselheiro. E um ano após ele entrar no Carrefour Brasil, o Abílio ainda tinha um degrau que ele almejava subir. Fazer parte do grupo Carrefour Global, ou como ele costuma dizer, jogar o Campeonato Mundial. Por isso, em março de 2015, a Península começou
passou a adquirir ações do Grupo Carrefour e com isso o Abílio foi nomeado membro do Conselho de Administração do grupo em 2016. Em 2018, o Abílio deixou o conselho da Brasil Foods e no final de 2019 e começo de 2020 o mundo foi acometido pelo Covid-19. E detalhe, o Abílio e a família dele destinaram mais de 50 milhões para o enfrentamento dos efeitos da pandemia em frentes como fome, saúde, empreendedorismo e educação. E tem gente que não gosta do empresário. Sem falar que o Abílio fez mais de 70 lives para diversos setores, inclusive comigo, a fim de levar mensagens de incentivo, porque ele já tinha passado por muitas crises, né? Em 2022, o Abílio se reinventou mais uma vez e estreou como apresentador de TV. Seu primeiro programa foi o Olhares Brasileiros, na CNN, no qual ele conversou com várias personalidades brasileiras para traçar caminhos possíveis para o desenvolvimento do Brasil. No mesmo ano, ele estreou mais um programa na CNN chamado Caminhos e recebeu diversos empresários para falar sobre as perspectivas para a economia e os rumos para o país no cenário pós-eleição. E agora, no dia 18 de fevereiro de 2024, a gente se despediu dessa lenda do empreendedorismo brasileiro, o Abílio Diniz. E eu separei alguns aprendizados que ele deixou pra gente ao longo de todo esse período. Primeiro, resiliência e superação através dos esportes. O Abílio enfrentou bullying na infância, devido à estatura dele e peso. O esporte não apenas moldou seu corpo, mas moldou sua autoconfiança. Talvez sem os esportes, o Abílio não teria conseguido criar nenhum dos negócios que ele fez. Segundo, a importância da fé e da espiritualidade. Desde a infância, a espiritualidade foi um pilar na vida do Abílio e foi cultivado pelas idas à missa com a mãe dele. Ou seja, os pais trouxeram a espiritualidade para ele. E esse aspecto foi crucial na vida dele em vários momentos, especialmente durante o sequestro e após o sequestro de 1989. Em terceiro lugar, a influência do pai e conhecimento tácito. O pai dele teve grande influência na forma de pensar e agir. Um exemplo disso foi quando, ao completar os estudos na GV, o pai dele deu a ideia de criar um supermercado, o Pão de Açúcar. O seu próprio pai, de forma tácita, incentivou o filho a empreender. E o Abílio, desde criança, aprendeu sobre negócios por trabalhar na doceria dos pais. E trabalhou desde a produção até a área de vendas. Outro aprendizado é o crescimento através de aquisições. Agora, focando mais em negócio, a expansão do Pão de Açúcar, na década de 60, só foi possível que o Abílio entendeu o poder de crescer através da aquisição de outras empresas, como Sirva-se, Pegue e Pague, e mais tarde com aquisições muito maiores, como Ponto Frio e Casas Bahia. Então, quer escalar rápido o seu negócio? Compre outras empresas que faz sentido. Até porque nos próprios cases do Abílio Diniz, você tem aquisições que foram um pouco mais conturbadas. Então, não sei se teriam feito sentido. Então, cresça mais rápido através de aquisições, mas não necessariamente você precisa fazer aquisições para crescer mais rápido, porque o crescimento rápido vem com um custo alto. Por exemplo, quando eles abriram o IPO, eles passaram por muitos problemas. Então, existe uma velocidade da qual só você sabe se você está preparado ou não para percorrer. Depois, político pode até influenciar, mas o seu futuro vai ser definido por você. O próprio Abílio dizia que o tempo dele no Conselho Monetário Nacional foi a década perdida dele. Então, a gente botou tanta fé no governo, nos políticos, como se eles tivessem que salvar a gente, que a gente esqueceu que é a gente que tem o poder de se salvar. É você que define o seu caminho, então jamais esqueça disso. Depois, contribuições sociais e legado. Não somente ele teve o legado dele hereditário, pois ele teve vários filhos, mas focando aqui no legado como algo mais geral, o Abílio criou o Instituto Península, focado em melhorar a educação no Brasil, e ele doou muito dinheiro para diversas causas. Depois disso, rico não é sinônimo de malvadão. Tá? A nossa sociedade tem a mania de colocar o rico na mesma prateleira do malvado, do empresário, que suja rio, que maltrata famílias carentes, que não faz o menor sentido. Por exemplo, o caso do Abílio, que doou mais de 50 milhões para combater os efeitos da pandemia de Covid-19. Então, entendam de uma vez por todas, os empresários, eles têm um papel crucial na resolução dos problemas sociais e na promoção do bem-estar coletivo. E por fim, o Abílio me trouxe 3 grandes aprendizados. Um que eu passei no começo desse vídeo. O segundo, ele me disse que a área mais importante para uma empresa é a área de gente, porque é dela que se origina tudo. Se ele fosse começar um negócio, ele começaria por aqui. E depois, a gente fez uma live muito cedo, 5 e 6 da manhã, acho que algumas vezes até. E aí ele falou assim, tem alguns que sonham, tem outros que acordam e fazem acontecer. Isso daqui para mim foi muito importante. Talvez seja importante para você também. E por fim, o Abílio participou de algumas iniciativas nossas já, ou foi sempre super legal. Muito obrigado a todos da família do Abílio. Eu deixo um vídeo aqui onde ele deu um depoimento pra gente depois de um dos eventos. Um abraço. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito contente. Estou muito contente por essa oportunidade de poder falar para todo esse público, poder falar para jovens. Eu adoro falar com jovens, porque o futuro está com eles. E realmente eles podem construir um país melhor, um Brasil melhor. A entrevista com o Thiago foi excelente, foi muito boa. Eu conheci o Thiago naquele momento, naquele instante.
Gostei muito dele, por isso aceitei vir aqui. Hoje eu vi a apresentação dele, achei realmente muito legal, gosto muito dele. Acho realmente que é uma grande oportunidade de estar participando desse evento com ele. Olha, não é muito diferente do que eu faço todos os dias. Eu acordo às 5h30 da manhã, sempre para treinar. Nesse dia eu acordei um pouco mais cedo para conversar com o Thiago, foi muito legal. Conversei com ele, falei para um número muito grande de pessoas e depois fui treinar.